Epidemias recentes de dengue têm demonstrado que um simples inseto é capaz de transmitir um vírus que causa tantos danos, lotando postos de saúde e hospitais. O Aedes aegypti, numa tradução literal, o odioso do Egito, é o vetor de uma doença que assola o país desde os anos 80. O Caminhos da Reportagem de hoje foi atrás de respostas para este mal que assola milhares de brasileiros todos os anos, especialmente no verão. Porque onde é que você vê vala a céu aberto, córregos como esse totalmente poluídos, sem tratamento de esgoto, com uma intermitência no fornecimento da água? É sempre nos bolsões de baixa renda. Pode falar para a população que para ter o máximo de cuidado para não pegar essa doença, porque é uma doença maldita, viu? Onde existe o mosquito, existe o risco de transmissão. A maior epidemia da história do Brasil. Todo mundo entende que eliminar o mosquito é quase impossível. Duas palavras foram introduzidas há pouco mais de 30 anos no vocabulário do brasileiro e não saíram mais. Aedes aegypti, o mosquito transmissor, e dengue, a doença que não dá trégua no verão. Nós conhecemos dengue desde o século XVIII, inclusive nos Estados Unidos. Bom, o dengue, a origem dele é africana, mas ele se expandiu para os outros continentes. Para o Sudeste Asiático, principalmente depois do final da Segunda Grande Guerra, quando a população, em busca de melhores condições de vida, vieram para a cidade. E equipamentos militares abandonados no campo serviram como acúmulo de água e a proliferação do mosquito. O mosquito Aedes aegypti, esse velho conhecido, transmite 4 sorotipos de dengue e mais outras 4 doenças: o Zika vírus, a chikungunya, a febre maiaro e também a febre amarela. Ainda tem muita gente que não dá muita importância para o mosquito, né? Que é um erro que a gente sabe que hoje esse mosquito já tem potencialidade para transmitir mais de 4 tipos de vírus. No início do século XX, no Rio de Janeiro, o médico sanitarista Oswaldo Cruz deu muita importância para esse mesmo mosquito. Na época, o Aedes aegypti era chamado de Stegomyia fasciata e transmitia a febre amarela. As epidemias se sucediam no verão carioca e as mortes eram inevitáveis. Quando sua campanha de erradicação do vetor começou em 1903, Oswaldo Cruz foi motivo de chacota na imprensa. Ninguém conseguia entender que um simples mosquito era quem transmitia a febre amarela. Prevalecia a ideia de que a febre era resultado do mau cheiro causado pela sujeira. Foi uma campanha massiva de entrar em todas as casas, pulverizar com inseticida bastante forte, e também conscientização da população para poder realmente exterminar o mosquito. E porque as cidades eram bem menores do que hoje em dia são, foi mais fácil conseguir essa conquista. Os índices de febre amarela baixaram significativamente depois de 1908, mas o mosquito Aedes aegypti só foi tido como totalmente erradicado do país em 1955. O Brasil ficou livre do vetor por quase 3 décadas. Ele foi eliminado na década de 50, depois ele foi reintroduzido aqui nas Américas e no Brasil, infelizmente, o mosquito se adaptou muito bem às áreas urbanas, né? Em 1981, a ilha de Cuba, no Caribe, foi alvo de uma nova doença que também atingiu Boa Vista, no então território de Roraima. Mas ninguém deu muita bola para a dengue, uma endemia que dizia respeito apenas à América Central e ao norte do Brasil. Em 1981, nós tivemos uma epidemia que não se sabia bem o que era em Cuba. Uma epidemia que foi com mais de 100 e poucos mortos naquela ocasião. E era de dengue hemorrágico, que se pensou em que fosse meningite, meningococcemia, uma doença outra, mas não se pensou em dengue. Em abril de 1986, porém, o bairro do Prata, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, deu alerta. Pessoas estavam adoecendo misteriosamente. Os sintomas? Febre alta, dor de cabeça, fraqueza pelo corpo. Mas não era gripe, não. Porque a gripe também dá febre, também pode dar dor no corpo, também pode dar dor de cabeça, né?
Mas quem está gripado ou resfriado, geralmente está ali escorrendo o nariz, está tossindo bastante, está com a garganta doendo, né? E isso geralmente não aparece na dengue. Inicialmente, os moradores acreditavam que um vazamento na fábrica da Bayer, no distrito vizinho de Belford Roxo, era responsável pelo mal. Mas o acidente na indústria química tinha sido em fevereiro de 1986. 2 meses já haviam se passado. Não havia relação. Dias depois, a imprensa já noticiava os primeiros casos de dengue em área urbana no país. Não era a Bayer, era o Aedes aegypti. Nova Iguaçu tem cerca de 1.800.000 habitantes. Até agora, 50 mil já foram contaminados. A doença continua a se espalhar. Naquele ano de 1986, foram 300 mil casos de dengue no Rio de Janeiro. Mais de 30 anos depois, houve tempo suficiente para mudar as condições no bairro pioneiro da doença. Moro 40 anos aqui, os 40 anos de sofrimento. O aposentado Vandir Vale vive no bairro do Prata há 54 anos. Tempo suficiente para se tornar um velho conhecido do Aedes aegypti. Eu tive 2 vezes. Dengue? É. Só não tive hemorrágica, né? Mas ficou internado? Uma eu fiquei internado no hospital de clínica. Fiquei 8 dias internado. No ano seguinte eu tive de novo. Mas por quê? Aqui é um abandono. Andando pelas ruas repletas de entulho do bairro do Prata, a família de seu Vandir foi alvo fácil para o mosquito. Eu, minha esposa, meu genro, minha filha, minha neta, meu neto, o rapaz que mora do lado, há uma outra senhora que mora do lado também, isso só lá no quintal, e o marido dela. Aí já deu 9 pessoas. É. A população tem o mau hábito de despejar lixo e entulho bem ao lado da linha do trem de Belford Roxo, para desespero de seu Pedro, comerciante local. Os moradores vêm lá de cima e jogam lixo aí para todo lado. Já botei placa aí pedindo, mas não tem jeito. Eles vêm e colocam. Porque o lixeiro passa, mas o pessoal joga lixo do lado de cá e ninguém apanha. O que o prefeito fala, ou a prefeitura fala desses lixos aí quando vocês pedem para tirar? Eles dizem que isso aí é com a rede ferroviária. E a rede ferroviária, quando vocês vão? Diz que é com a prefeitura. As pessoas lançam resíduo na rua, independente de ter coleta ou não de resíduo. E boa parte desse resíduo acaba parando nos corpos d'água, como a gente pode ver aqui, ou nas canaletas de drenagem. E, óbvio, quando parar a chuva, a água para de correr, essa água acumula em poços e pequenas tampinhas de garrafa, copos que ficam, são arrastados com o resíduo e se tornam também potenciais criadores de mosquito. A fábrica da Bayer, culpada inicialmente, começou a ser desativada em março de 2015. O Rio da Prata, afluente do Rio Sarapuí, que passa por dentro da comunidade, está mais poluído do que nunca. Muitas outras famílias se instalaram precariamente, no limite dos municípios de Nova Iguaçu e Belford Roxo. E a dengue? Essa continua. Os tantos 1000 casos da primeira infestação já se multiplicaram. Nos últimos anos, a contagem está na casa dos milhões. Em 2016, foram 1.487.000 casos de dengue e 906 mortes confirmadas. No caso da chikungunya, doença mais nova, foram 263.000 casos com 159 óbitos que ainda estão sendo investigados. E o Zika vírus infectou 211.000 pessoas. 3 delas morreram. O alto número de nascimentos de bebês com microcefalia em diversos estados foi associado à epidemia daquele vírus. A febre amarela voltou a aparecer no noticiário recentemente. Os casos investigados em Minas Gerais e no Espírito Santo se referem à febre amarela silvestre, aquela que está presente em regiões rurais ou de mata no país. A doença não é registrada nas cidades desde a década de 1940. A febre amarela silvestre e a febre amarela urbana são causadas pelo mesmo vírus, mas são transmitidas por mosquitos diferentes. Nos casos notificados até o momento, o transmissor não é o Aedes aegypti. Para que a transmissão da doença aconteça nas cidades, é preciso que uma pessoa infectada na área rural circule pelo meio urbano e seja picada por um Aedes aegypti. O mosquito, então, contaminaria todos que não estejam vacinados ou que não tenham contraído a doença antes. O sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz
culpa a população pela sujeira e o Estado pela falta de condições básicas nas cidades. Para ele, as soluções para diminuir os índices do mosquito Aedes aegypti estão em saneamento básico e educação da população. Medidas a longuíssimo prazo. O poder público, sim, tem que vir aqui, colocar infraestrutura, coleta de esgoto, distribuição de água, drenagem, coleta de resíduo, mas sem educação, nenhuma dessas infraestruturas vão funcionar adequadamente, porque não existe coleta de resíduo que resista a esse tipo de situação. No bairro do Prata, há até uma estação de tratamento de esgotos, mas não funciona. Uma estação de tratamento de esgoto que deve estar funcionando para sanear o bairro, ela está servindo hoje apenas de criador de mosquito, uma vez que está parada. Essas caçambas aqui que deveriam estar servindo para recolher o resíduo que veio junto com o esgoto e ficou retido nos gradeamentos, hoje serve apenas como um criador de mosquito, porque não está em uso. Belfor Roxo trata 24% do seu esgoto, segundo uma pesquisa publicada pelo Ministério das Cidades em 2015. Nova Iguaçu, recordista negativo, apenas 0,37%. Num ranking nacional, a Baixada Fluminense vai mal. O município do Rio de Janeiro, no último levantamento, se eu não me engano, de 2014 ou 2015, acho que 2015, do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, ocupa a 50ª posição entre os 100 maiores municípios do Brasil. Tá? Belfor Roxo está em 76º e Nova Iguaçu em 92º. Desde a primeira epidemia, algumas imagens do combate ao Aedes aegypti ficaram na memória dos brasileiros. O agente da vigilância ambiental jogando um pozinho branco nas plantas, o carro do fumacê espalhando inseticida pelo ar. Hoje sabe-se que nenhum nem outro foram eficientes. Não tem fumacê que resolva, porque na verdade com a passagem do caminhão fumacê se dá uma impressão de uma falsa segurança, né? Porque ele está jogando veneno no meio ambiente e está matando aqueles mosquitos que ele alcançar ali mais perto, mas não quer dizer que no dia seguinte já não se tenha novos criadouros. O uso de inseticida por fumacê, ele só tem uma aplicação em poucas situações. Primeiro porque ele só mata os insetos adultos, os insetos que estão voando, os insetos alados. Segundo que a indicação é quando tem um alto índice de infestação por esses insetos. Mas ele não tem nenhum efeito na larva, que é o que vai, no seu ciclo, gerar os insetos adultos, que vai fazer a transmissão da doença. Então o uso do fumacê ele é muito limitado. Esse mosquito também apresentou resistência aos inseticidas que eram usados antigamente. Então nós estamos em busca de novos inseticidas e que são geralmente mais caros, mais difíceis de serem aplicados. O grande problema do inseticida é que, como ele já foi usado por muitos anos na natureza, no Brasil, cerca de mais de 30 anos, os mosquitos já são muito resistentes a esses venenos. Então quando você tem a aplicação, os mosquitos não morrem. Então quando um agente de saúde vai à casa da pessoa para botar um larvicida, seja no ralo, no vasinho de planta, funciona sim, nos que ele acha. O problema é que o mosquito ele tem criadores crípticos, como a gente chama. São criadores que ninguém acha, só o mosquito. São 80 mil agentes de endemias em todo o país. O vigilante ambiental vai de casa em casa. É assim a rotina de Wanderson Alex de Brasília, que já aplicou muito larvicida na casa das pessoas. Inicialmente, utilizava o organofosforado, aquele pozinho branco, pioneiro no combate ao Aedes aegypti. Mas não eram só os mosquitos que sofriam. Ele era um produto que não fazia mal à sociedade porque a gente usava em pequenas quantidades. Mas o servidor, que usava por muito tempo prolongado, causava vários problemas. Porque ele atingia o sistema central, nervoso central. No meu caso, relatou muitas alergias. Hoje eu não posso me alimentar de vários alimentos, não posso mais mexer com produtos químicos, né, porque senão estoura a pele, reata alergia, dá muitos caroços na minha pele. Os agentes da SUCAM e outros guardas sanitários que trabalharam em campanhas, eles trabalharam muitas vezes em diversas campanhas, que usaram em diversos produtos. E no passado foram usados alguns produtos, por exemplo, como o DDT e alguns produtos de maior toxicidade. Se é feito da forma, os parâmetros recomendados internacionalmente, não há problema em termos de toxicação. Os organofosforados que matavam as larvas do mosquito imediatamente e que poderiam causar contaminação nos agentes foram aposentados. Hoje, usa-se o chamado Bete-Oros,
um produto biológico líquido. No verão de 2016, a cidade satélite de Braslândia, no Distrito Federal, viu multiplicar os casos de dengue. Um dos motivos pode ser esse lote abandonado em que tem uma piscina. Em vez de ser área de lazer para os moradores, se tornou uma área de proliferação do Aedes aegypti. Então, muito trabalho para o agente de vigilância. O Alex tem que jogar o larvicida em toda essa área. BT aureus, ele modifica a larva. Ele causa danos a este mosquito, que ele deixa ele, entre aspas, aleijado e no ambiente ele não tem valor. Né? Na hora do cruzamento, os outros insetos não vão procurar um inseto defeituoso, vão procurar um inseto perfeito. E o nosso produto ele causa isso, defeito nesses insetos. Então a população está estranhando, porque quando a gente aplica, não mata de imediato a larva. Além de entrar em terrenos abandonados, o agente faz um verdadeiro serviço de formiguinha na luta contra o mosquito. Vai de casa em casa alertando os moradores. O senhor conhece o mosquito da dengue? Não, conheço ainda não. Ainda não, né? Em Braslândia, é fácil encontrar quem teve a doença no ano passado. Dona Maria, 73 anos, adoeceu em maio, justo no mês em que fazia aniversário. Olha, muita febre, muita dor de cabeça e dor. A cabeça doía num total, toda. Mas o principal era a dor por trás dos olhos. Parece que tem alguma coisa lá por trás dos caroços dos teus olhos. Viu? Você não suporta abrir o olho. Você não aguenta levantar, sentar da cama e levantar, porque parece que ataca teus ossos e tu fica sem qualidade total de vida. Mais de 2.000 pessoas tiveram dengue na vizinhança. O garçom Marcos Aurélio também ficou vários dias sem poder trabalhar e com muita dor no corpo. Febre altíssima, tremia o corpo todo. Aí depois de uns 3 dias fui pro hospital, eu já tinha ido antes, né? Aí fazia o exame não dava, né? Porque tem que esperar alguns dias. Aí deu a plaqueta baixa demais, né? Imunidade, e falou que é dengue. E ficou aí uns 5 dias. Até hoje eu sinto coceira no corpo por causa disso. Como não há um remédio específico para a dengue, o jeito é combater a febre e tomar bastante líquido. O que tinha que tomar? Água? Só água, muita água, muito líquido e paracetamol. Isso é a principal medida, porque é uma hidratação importante e favorece com que a pessoa se recupere mais rápido da dengue. Agora é muito líquido mesmo, né? 3, 4 litros, 5 litros de líquido tem uma quantidade adequada por peso, né? Isso que vai evitar que a pessoa tenha as complicações, queda de pressão e tudo, e vai favorecer uma recuperação mais rápida. Recuperado, Marcos agora se preocupa com as áreas próximas à sua casa. Transformou um terreno usado para descarte de lixo em uma pequena horta. E agora a vizinhança, a gente não sabe se está cuidando, mas se a quadra inteira, se todo mundo cuidar e um não cuidar, não adianta, né? A gente vem dar uma olhadinha para não deixar muito tempo, né? Porque é rapidinho, o mosquitinho bota os ovinhos e prolifera rápido. De quem é a responsabilidade pelo combate ao Aedes aegypti? Da população ou do governo? Se um ou outro lado falhar, a certeza é que no verão os índices de dengue vão continuar sendo alarmantes. É o que você vai ver no próximo bloco. País afora, a situação sanitária de algumas cidades é tão ruim quanto a que Oswaldo Cruz viu no início do século XX no Rio de Janeiro. Talvez até pior. Com o aumento da população, qualquer espaço vira uma rua. Os lotes ocupados abrigam várias famílias. Sem rede de esgotos, sem coleta de lixo, sem um Estado presente, as doenças transmitidas pelos mosquitos vão se espalhando. E por que está muito difícil o controle desse mosquito? Porque nunca antes neste mundo nós tivemos tantas pessoas vivendo em áreas urbanas. E esse mosquito se adaptou muito bem às áreas urbanas. Por quê? Porque ele adora sangue humano. Então, onde tem aglomerados humanos, para ele é melhor.
Goiás contabilizou mais de 149 mil casos de dengue em 2016. Números que deixam o estado da região centro-oeste em terceiro lugar no ranking nacional de contaminação, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo, estados muito mais populosos. Uma visita à cidade de Lusiânia, no interior goiano, ajuda a entender o porquê da epidemia. Viu? A gente está praticamente abandonado. Olha aí, ó, uns lotes desses aí, olha como é que tá de mata aí. Olha o outro aqui também, como é que tá de mata, pra você ver. Como é que não dá dengue num trem desse aí? Então, né, é correr atrás mesmo. Aqui é só Deus mesmo, porque se depender de administrador... Roque mora no bairro Parque Estrela d'Alva, o mais pobre do município. Trata-se de uma área invadida, sem regularização, sem coleta de lixo, sem asfalto, sem esgotamento sanitário, sem galerias fluviais. Aqui, o Aedes aegypti encontrou o local ideal para se proliferar. Foco de dengue você já achou aqui, não? Já, essa semana mesmo nós achamos, nós tirou garrafa com os focos de dengue, com os bilotinhos, tudo vivo, um monte. Aquelas larvas se mexendo. As larvas. Tudo era aqui? Tudo aqui. O que você fala para os teus vizinhos? A gente fala com eles, né, pra gente entrar em contato com o prefeito para ver se vem passar uma máquina, um mutirão para tirar o lixo. O caminhão de lixo vem passar para ajudar a gente. Patrícia e a filha Isabela ajudaram a engrossar as estatísticas da dengue em Goiás. Em Lusiânia, onde moram, foram 5.936 casos em 2016 e 4 mortes pela forma hemorrágica da doença. Cercada de terrenos baldios por todos os lados, a cada verão, a família sabe que é alvo fácil dos mosquitos. Tem que olhar mais, né? Tem que ter mais recursos, tem que ter caminhão de lixo, limpeza, máquina limpando os lotes, né? Carro fumacê, agente de saúde de dengue. Eu nunca vi um agente de saúde passando na nossa casa. Entre o esquecimento do Estado e o descuido da população, cada morador do lote foi se contaminando. Dona Socorro, sogra de Patrícia, teve dengue 2 vezes. Na primeira, perdeu até o emprego. Segunda vez. Foi a primeira vez, né, que eu passei muito mal. E nessa época eu trabalhava fechada, né? Eu botei o quê? Quase 2 meses em casa. Foi quase 2 meses de atestado. Foi até que eu ainda fui mandada embora por causa disso, né? A família de Patrícia não foi a única. Pelas cercanias do Parque Estrela d'Alva, o verão de 2016 foi dos mais difíceis. Aqui tá difícil, né? Porque aqui é o que mais que tem, né? Vítima sobre a dengue, chikungunya. Apesar também de ter até a família ali, a Dona Maria, que a família dela pegou tudinho. Não ficou ninguém sem pegar, né? Essa dengue. E tá complicado aqui o caso aqui. Fomos visitar Dona Maria. No quintal, muitos vasinhos de planta, porém sem água parada. Curada da dengue, mas com lembranças bem vivas da epidemia. Tinha dia que a gente ia naquele hospital e tinha mais de 300 pessoas com dengue. Isso aí eu digo porque eu fui e vi. A tristeza das pessoas tudo se coçando, tudo com dor de cabeça, outros com febre, outros caindo pelo chão, que não tinha mais jeito de sentar, não tinha onde sentar. Marido e filho também adoeceram. E quando nem a internação resolvia, o jeito foi trazer de volta para casa. Eu dei muita água de coco para ele, soro, só paracetamol para febre, né? E cuidando dele direitinho, caldinho, comida leve, né? Essas coisas assim, ele sarou, graças a Deus. E eu espero que a gente não pegue mais, né? A animadora possibilidade de não pegar mais dengue existe, apesar das condições gerais do bairro. Em Goiás, em 2016, predominou o tipo 1 da doença. Quem teve contato com este sorotipo está imune. Tem uma epidemia, no ano seguinte provavelmente não vai ter. Por que não vai ter? Porque as pessoas, elas têm uma forma de infecção pelo sorotipo, se vier o mesmo sorotipo, não tem condições de se desenvolver, porque ela já tem a imunidade, chamada imunidade de rebanho até. O problema é que ainda existem outros 3 tipos de dengue. Uma pessoa que teve o tipo 1, por exemplo, ela não pega de novo o tipo 1. Quando ela pega dengue de novo, ela pega pelos outros 2, 3 ou 4. Por exemplo, vai ver que eu tive número 1, quando eu
quando eu estive lá em 98 em Salvador. Só tinha o sorotipo número 1 circulando no Brasil. Mas agora já tem outros sorotipos. Então, se eu for picada de novo por um mosquito infectado pelo sorotipo 1, provavelmente eu não tenho doença. Mas se for um outro, eu não tenho imunidade contra esse outro e aí eu posso desenvolver novamente a doença. A explicação é válida. Se a professora Leonor for picada por um mosquito infectado com sorotipo 2, 3 ou 4, certamente voltará a ter dengue. Não há diferença nos sintomas de cada sorotipo. O problema é que a partir da segunda vez que uma pessoa é contaminada, há grande possibilidade de desenvolver a temível dengue hemorrágica. No caso, são os sintomas de maior gravidade, né? Então tem maior queda de pressão, mais desidratação, a pessoa às vezes não urina, né? Tem sangramentos, né? Podem ser desde um sangramento, sangrou o nariz, até algum outro sangramento mais importante em outra parte do corpo, né? Então a dengue hemorrágica é o quadro mais grave, geralmente o quadro que leva a óbito. 3% das pessoas que contraem a forma hemorrágica da dengue morrem. Parece um número pequeno, mas só em 2016, mais de 900 óbitos foram confirmados pelo Ministério da Saúde. Se as medidas forem feitas muito rapidamente, a taxa de letalidade pode ser menor, né? Se aquele paciente, por exemplo, tem acesso a uma UTI, né? Tem acesso a todos os cuidados, a hidratação adequada, né? Ou quando faz esse diagnóstico num período muito tardio, aí isso dificulta, né? A gente correr atrás do prejuízo. Para o governo, correr atrás do prejuízo no caso da dengue é aumentar, ano a ano, o investimento para se combater o Aedes aegypti e tentar prestar assistência digna a tantos doentes. Nós temos um investimento anual de mais de 12 bilhões de reais quando nós somamos a questão da prevenção e da assistência. Esses recursos são cada vez maiores. A declaração foi dada durante o lançamento do chamado Dia D de combate à dengue. Na ocasião, foi feita a formalidade na esplanada dos ministérios em Brasília. Bombeiros perfilados, discursos, imprensa reunida e a promessa de que, para 2017, os índices de contaminação serão menores. Fizemos um trabalho muito consistente no combate ao vetor, na educação da população, na retirada de entulho, na aplicação de inseticidas, antecipamos as ações, inclusive ao início das chuvas, então nós acreditamos que teremos uma redução significativa nos índices epidemiológicos. O Distrito Federal não fez a lição de casa em 2016. O aumento no número de casos foi de 95%. 20 mil pessoas adoeceram, principalmente nos meses de fevereiro e março, no final do verão. Para essa especialista da Universidade de Brasília, não teremos boas notícias em 2017. O dia D da dengue, em anos passados, ele causava mais impacto. Agora parece que, já acostumamos com esse dia D, não fazemos esse esforço concentrado. No verão de 2016 para 2017, há chance de que a situação no Distrito Federal seja de epidemias mais graves do que nós tivemos anteriormente. O pessimismo da pesquisadora se justifica quando olhamos mais atentamente para pequenas armadilhas urbanas. Quando uma pessoa contrai dengue, normalmente não sabe onde nem quando foi picada pelo mosquito. Lugares insuspeitos, como uma simples parada de ônibus sem escoamento de água da chuva, são reservatórios perfeitos para o Aedes aegypti. Quem mora aqui perto e quem pega ônibus aqui nem imagina o risco que está correndo. O mosquito ele tem uma capacidade de adaptação muito grande, né? Lembremos que antes sempre se conhecia de que o mosquito ele coloca o ovo e faz ali o seu ciclo de vida em água limpa, né? Em água parada. Já de alguns anos já se sabe que não é somente esse tipo de ambiente em que ele faz a oviposição e o seu ciclo para desenvolvimento do vetor adulto. Os criadouros do mosquito podem estar em vários lugares que acumulem água e, de preferência, recebam pouca incidência de luz. Basta a população relaxar. Esse pneu largado na beira da estrada é um lugar perfeito para a fêmea do Aedes aegypti pôr os ovos. Quem é que joga? O próprio morador, né? Tá errado, né? Na tua casa, o que você faz para combater o Aedes aegypti? Eu dou uma limpeza lá, olho em volta, né? Tiro os papel, caneco, essas coisas assim. Você me ajuda a virar aquele lá?
Ações simples, como a que o Donizete acabou de fazer, são fundamentais no combate ao Aedes aegypti. A fêmea põe, de uma só vez, mais de 200 ovos na borda do pneu. Quando a água da chuva acumula ali, é uma produção em série de mosquitinhos. Após ser hidratado, esse ovo, em poucos minutos, ele eclode. E o período que ele tem para ir do ovo ao adulto é de uma semana, dependendo do clima. A larva do mosquito só prolifera na água. E essa larva, esses ovos do mosquito, desse mosquito, podem durar até 500 dias sem água. Ou seja, na primeira chuva, é óbvio que em pouquíssimo tempo você vai ter uma eclosão de mosquitos, os mosquitos vão picar pessoas e você vai ter uma possível epidemia. O Aedes aegypti ou já nasce com o vírus ao sair do ovo ou se infecta ao picar humanos que estejam contaminados com a dengue, com a zika ou com a chikungunya. A fêmea vive no máximo 45 dias e nesse curto período de tempo pode transmitir a doença para até 300 pessoas. Os mosquitos que picam são só as fêmeas. As fêmeas precisam do sangue para amadurecimento dos ovos. Os machos, eles se alimentam de néctar de plantas. O mosquito Aedes aegypti, ele tem o hábito de picar várias pessoas para obter o sangue. Né? Por exemplo, ele está na sua casa, ele pica você, pica seu pai, sua mãe. Então, ele não se sacia só com uma pessoa. Então, isso, se ele estiver infectado com o vírus, ele transmite para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, quando o mosquito ele pica, que joga aquela saliva, anestesia o local da picada para que a gente não sinta. Então, quando ele pica, a gente não vai sentir no momento. Agora, quando ele está saindo, aí a gente sente a coceira e a picada. Agora, os sintomas, aí com uns 3 dias, a pessoa vai começar a sentir os sintomas da doença, da dengue. Sabendo tudo isso, é alarmante que num rápido passeio pelas cidades possamos encontrar pneus servindo de balanço em parquinhos infantis, borracharia com pneus ao ar livre, resíduos da construção civil jogados fora sem nenhum controle e uma fartura de entulhos despejados em terrenos baldios. O mosquito agradece. O processo produtivo moderno que privilegia a produção de embalagens descartáveis que, quando não são dispostas adequadamente no meio ambiente, elas se comportam como criadouros. Quais são essas embalagens? É isopor, é plástico, é vidro, é papelão, que acumulam água. Porque não adianta o poder público fazer a limpeza, né, das áreas urbanas, do resíduo sólido, e logo em seguida a população novamente jogar lixo em lugares não apropriados ou de maneira não apropriada. Então é esse conjunto de fatores. Um simples copo plástico de cafezinho que uma pessoa na escola, na rua ou numa empresa é jogado no ambiente, isso já é um criadouro. Então veja que essa conscientização ela é fundamental para acontecer, mas é difícil que ela seja tornada um hábito no dia a dia. E quando é o próprio governo que não colabora na eliminação do mosquito? A Política Nacional de Resíduos Sólidos previa que até agosto de 2014 os lixões a céu aberto deveriam ser desativados. Mas na prática... É provavelmente o local mais insalubre das Américas. O maior lixão a céu aberto do país fica em Brasília, numa área igual a 200 campos de futebol. Os catadores não gostam de dizer que adoecem, mas perto de tanta contaminação que existe por aqui, contrair dengue é um problema menor no dia a dia dessas pessoas. Eles não falam, pelo contrário, eles falam, quem já é muito antigo, que eles criaram os anticorpos, criaram alguns traziam até os filhos pequenos, foi criado com o lixo do lixão, vamos assim dizer, na cabeça deles. Eu acho que, de certa forma, se eles admitirem que eles estão numa área insalubre, é o medo de ser tirado daqui a qualquer momento. O odor é fortíssimo e a quantidade de moscas impressiona. Ainda assim, os catadores fazem as refeições ali mesmo. O baixo índice de infectados por dengue na região do lixão da Estrutural, apenas 365 pessoas em 2016, pode estar relacionado ao fato de os catadores trabalharem cobertos, da cabeça aos pés. Nós sempre fomos pessoas até sadias, né? Porque você vê, eu estou com dentro de 61 anos e não sofro nada. E tem 25 anos que eu trabalho aqui dentro.
Um aterro sanitário foi inaugurado em 2017 em Samambaia, outra cidade satélite do Distrito Federal. Mas enquanto o governo não construir 7 galpões de reciclagem, o lixão não poderá ser fechado. No mínimo, mais 1 ano e meio de espera. Não poderia mais existir esse lixão. Já foi passada uma legislação de que todos os vazadores, que são esses depósitos de lixo a céu aberto, deveriam ter sido eliminados há 2 anos atrás. Mas isso está sendo sempre adiado. Se os catadores se consideram imunes às doenças, os moradores da comunidade, erguida próxima ao lixão, vivem recorrendo ao único posto de saúde da região. Dor no corpo, febre alta, dor na junta, que até hoje dói. Até hoje dói? Dói, até hoje dói, incha minhas mãos. E aqui no posto tá cheio de mosquito da dengue. Dentro do posto? Dentro do posto. No lixão, a ameaça do Aedes aegypti é evidente. Mas quem pode associar a dengue aos departamentos de trânsito estaduais, os DETRANs? – 4.000 veículos esperam no pátio do Detran um dia para serem leiloados. Muitos deles estão com vidros quebrados, teto amassado, carroceria aberta. Ou seja, quando chove, empoçam água e viram perfeitos criadouros para o mosquito da dengue. É feito um controle semanalmente pelas equipes de manutenção do Detran, verificando possível águas que entrem nesses veículos, possíveis focos, constantemente parando a vegetação, fazendo a limpeza do pátio. Está sendo feita articulação com essas áreas, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Nacional de Trânsito e por meio deles, os departamentos estaduais, para fazer os leilões desses veículos apreendidos, né, que tenham sido resolvida a pendência judicial. No próximo bloco, a guerra contra o Aedes aegypti continua, com o trabalho dos agentes de vigilância ambiental e dos bombeiros e com as inovações da ciência, da vacina recém-descoberta ao mosquito modificado em laboratório. Desde a primeira epidemia de dengue em 1986, os militares são chamados para auxiliar no combate aos mosquitos. No Distrito Federal, para completar o quadro de agentes de vigilância ambiental, os bombeiros vão para as ruas, junto com o serviço de limpeza urbana. A gente tem avisado a população para a retirada de entulhos que sejam inservíveis para eles e que sejam possíveis focos de dengue. E a gente pede à população para fazer essa retirada e geralmente um dia antes eles passam para a gente qual é a previsão do caminhão e a gente avisa a população para que eles façam esse manejo do material. Um pouco trabalhoso, mas gratificante, porque a gente tem que realmente convencer a população que ele não tenha nas suas casas nenhum tipo de depósito que possa vir a se tornar um criador. Na cidade satélite de Planaltina, a ação de recolher os entulhos nos quintais das casas está dando certo. De 2015 para 2016, o número de pessoas que tiveram dengue caiu 35%. Nesta rua, Dona Dilma foi a recordista. Guardava todo tipo de tranqueira no quintal. Deu sorte do caminhão passar antes da estação chuvosa chegar. Móveis velhos, só móveis mesmo. Guarda-roupa velho, um armário velho, só isso. Nessa época de chuva não é bom ficar com isso. É bom não, de jeito nenhum. Perigo danado do mosquito da dengue. Rua após rua, o caminhão vai ficando mais cheio. E cada morador diminui o risco de ser alvo do mosquito neste verão. Um trabalho tão útil que o seu João faz com muita satisfação. É bom para limpar, para evitar a dengue, evitar a doença. É uma coisa importante para deixar a cidade limpa. Os bombeiros também foram acionados para combater o mosquito numa área nobre do Distrito Federal, o Lago Norte. Aqui, entre casarões, quintais amplos, piscinas e farto paisagismo, o Aedes aegypti apareceu no último verão,
aumentando em 186% os índices da doença, desmistificando a ideia de que os criadouros de mosquito estão apenas nos locais de baixa renda. Bom dia, eu sou do Corpo de Bombeiros, estou na operação de combate à dengue. A senhora me autoriza a entrar no imóvel da senhora e realizar uma inspeção? Não foi difícil para o sargento encontrar o primeiro exemplar do Aedes aegypti, bem nas pernas da diarista desta casa. Quando eu olhei para a perna dela, passei os olhos, eu o vi, né? E salvo engano, ele tinha acabado de se alimentar. Olha como está protuberante o tórax dele. E está vivo, ó. Então, olha, nós vamos examinar esse lote aqui com muito cuidado, porque pode ser que por aqui tenha, né, algum foco. Andando pelo quintal da casa, o sargento vai se deparando com possíveis criadouros do mosquito, até encontrar uma verdadeira maternidade de Aedes aegypti. Pessoal, olha só a quantidade. Algumas mais novas, outras mais velhas. E se nós procurarmos com mais cuidado, seguramente nós vamos encontrar exemplares que já estão na fase de pulpa, que é justamente a fase anterior à fase alada. Então agora a gente vai fazer a coleta. A coleta serve para dados estatísticos. Se mais de 4% das residências vistoriadas apresentarem larvas do mosquito, a região corre risco de infestação pelo Aedes aegypti. Vamos colocar aqui 2 gotas, que a gente não consegue ver exatamente a profundidade, né? Ok, fizemos o tratamento aí. No Distrito Federal há 900 mil imóveis. Impossível visitar todos. Imagine então em cidades maiores, como Rio de Janeiro ou São Paulo, quantas casas existem. Quantos pontos podem servir de esconderijo para o mosquito? Pô, olhando para esse mosquitinho aqui, para essa possibilidade, a gente reflete, né? O prejuízo que a família sofre, que a sociedade sofre aqui, que o Estado acaba sofrendo, porque essa pessoa vai para um hospital e tem todo um investimento sobre ela, né? Os panfletos distribuídos pelos bombeiros dão dicas de como combater o mosquito e trazem números de telefones da Vigilância Ambiental. Levamos alguns panfletos para a nossa redação e descobrimos que nem tudo funciona como deveria. Vamos ver se a gente consegue falar em São Sebastião também. O telefone está programado para não receber chamadas. São Sebastião também não tem como nos atender. Vamos para Sobradinho. Este telefone está programado para não receber chamadas. Impressionante. Vamos para Taguatinga agora. 3456-2457. Este telefone está programado para não receber chamadas. Pois é, de 15 telefones da Vigilância Ambiental do Distrito Federal, apenas uma região nos atendeu, que é de Santa Maria. Todos os outros telefones estão programados para não atender chamada. Então, como é que o cidadão pode se comunicar, pode fazer uma denúncia, pode pedir uma vistoria dessa forma? Em nota, a Secretaria de Saúde da capital do país informou que os telefones estão cortados há 6 meses e que tem uma dívida de aproximadamente 28 milhões de reais com uma companhia telefônica. Tem gente que prefere não esperar pelas ações do governo. Em laboratórios particulares, a primeira vacina contra a dengue aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária é comercializada em 3 doses que devem ser tomadas de 6 em 6 meses. Porém, só pode ser imunizado quem tem entre 9 e 45 anos. Vai reduzir casos em 66% dos casos, ou seja, 2 em 3 pessoas poderiam ficar livres da doença. Vai diminuir as formas graves, ou seja, o dengue hemorrágico em 93% e a hospitalização em 80%. Produzida pelo laboratório francês Sanofi Pasteur, a vacina importada ainda é muito cara. Cada dose custa R$ 350 aqui no Brasil. Para ficar completamente imunizado, é preciso gastar R$ 1.050. Um preço alto que a enfermeira Catiane preferiu desembolsar. Me antecipei porque, mesmo sendo uma doença pouco agressiva, ela pode vir a evoluir para uma dengue hemorrágica, né? E eu, por ser profissional de saúde, já me precavi e resolvi me proteger logo. O custo-benefício é
bem melhor do que ter a doença. E a hospitalização é bem mais cara do que a vacina. A vacina francesa só tem eficácia após o paciente tomar 3 doses. Enquanto isso, o Instituto Butantan de São Paulo está fazendo os testes com seu próprio invento. A grande vantagem é que essa vacina é baseada em uma única dose e compreende 4 tipos de dengue. Então a perspectiva é de que com o desenvolvimento dessa vacina, é de que você tenha uma maior cobertura em termos daquela população mais afetada, principalmente que tem evolução para casos mais graves. O Instituto Butantan começou os testes em humanos ainda em 2016. Nós estamos trabalhando com 17 mil voluntários, que é a capacidade máxima dos centros, dos 14 centros no Brasil espalhado todo, né? Desses 17 mil, 2/3 vão receber a vacina e 1/3 vai receber o placebo, justamente para a gente fazer o teste estatístico para ver se a vacina é eficaz ou não. O diferencial dessa vacina é que ela vai ser dada em dose única e ela tem uma perspectiva de resposta da pessoa de 90% a 95%, ou seja, a perspectiva de eficácia dela é de quase 90%. Os resultados dos testes devem surgir no final de 2017. Se tudo der certo, só em 2018 a vacina deverá entrar no calendário da rede pública. Enquanto a vacina ainda não é para todos, os cientistas não param de criar. Acabar com o ciclo reprodutor do vetor através de mosquitos machos transgênicos é uma ideia utilizada por 2 empresas, a Oxitec, com sede em Piracicaba, São Paulo, e a Moscamed, em Juazeiro, na Bahia. Os machos transgênicos, eles copulando com as fêmeas, a prole que sai não chega a se desenvolver como inseto adulto. Os mosquitos machos transgênicos foram soltos na cidade de Jacobina, na Bahia, para combater os mosquitos selvagens. Em 5 meses, houve uma redução de 50% na população do Aedes aegypti. Outra técnica importada da Austrália também está sendo testada pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Aedes aegypti infectados com uma bactéria. Em vez de prometer acabar com os mosquitos, a bactéria impede que eles transmitam o vírus da dengue. Mosquitos Aedes aegypti infectados com uma bactéria chamada Wolbachia. O que acontece? Essa bactéria não impede que o mosquito se infecte, mas impede que ele vire infectante. E com isso, então, as pessoas passam a conviver com os mosquitos sem que eles transmitam não só dengue, mas outras arboviroses, zika e chikungunya e febre amarela, por exemplo. No nosso projeto, a ideia é a gente fazer a substituição dos mosquitos da natureza, então soltando, liberando mosquitos com Wolbachia, que vão procriar, vão se multiplicar, cruzando com os mosquitos da natureza e vão passar essa bactéria, e aí a gente vai ter os mosquitos vacinados, a gente podia falar. Os mosquitos não vão transmitir esses vírus para a população. Mas o Aedes aegypti não passaria a transmitir essa bactéria para as pessoas? A Wolbachia é uma bactéria naturalmente encontrada, ela só foi retirada de uma mosquinha da fruta, daquela mosquinha que vem na banana, e colocada no mosquito Aedes aegypti que não tinha essa Wolbachia. Mas é a mesma, não sofreu nenhuma mutação, nenhuma modificação genética. O pernilongo comum que vem à noite em casa foi onde a Wolbachia foi descoberta, naturalmente infectado, e nos picam por anos e anos, milhares de picadas as pessoas recebem ao longo da sua vida, sem nenhum problema. Até agora, os mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia foram espalhados em Tubiacanga, um bairro da Ilha do Governador, e em Jurujuba, uma praia de Niterói. Na verdade, eu sinto que tem mais mosquito, mas eu não sei se é complicado. A gente quase não é mais picado e ninguém mais fica doente. O biólogo Gabriel Silvestre é um dos responsáveis por liberar os mosquitos infectados com a bactéria em Niterói. Com um baldinho branco, ele instala criadouros do Aedes aegypti em várias quadras de Jurujuba. A pessoa entende que isso é para um bem, né? Então, a liberação não dura para sempre, ela acontece por algumas semanas, num prazo de alguns meses. A pessoa entende que vai ter um aumento da quantidade de mosquitos, de picadas, a gente é bem transparente, de fato existe isso. Mas todo mundo entende que depois de um tempo, você vai ter mosquitos sim, mas não vai ter doenças. Está sendo avaliado, os estudos preliminares estão com resultados bastante positivos
E a perspectiva é no próximo ano ampliar isso para um número maior de municípios para que a gente tenha uma outra ferramenta de controle. Os resultados hoje mostram, mesmo 10 meses depois que nós paramos de soltar mosquitos, cerca de 80% até 90% da população de mosquitos daquela localidade contém a Wolbachia. Então, não são aptos a transmitir esses vírus. Laboratórios privados, renomadas instituições como o Butantan e a Fiocruz, e até escolas públicas, buscam soluções para diminuir a proliferação das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. As aulas de ciências do Centro de Ensino Fundamental da Ceilândia foram muito além do quadro negro. Eles pesquisaram sobre o mosquito e sobre as doenças que ele causa. Depois começaram a pesquisar tudo que eles podiam fazer para se proteger do mosquito. Então aí nós pesquisamos repelentes naturais, depois passamos para todos os tipos de plantas naturais que eles podiam plantar em casa, plantar na escola e coisas, porque vai comprar um repelente na farmácia é muito caro. Então nós fabricamos. Para fazer o repelente natural, a receita dos alunos misturou álcool cereal, óleo de amêndoas e cravos da Índia. Mas atenção, os repelentes naturais não têm comprovação de eficácia nem aprovação da Anvisa. Aí mistura tudo num recipiente, deixa de uma semana a uns 15 dias concentrar. Melhor que seja num ambiente escuro. Aí depois desses 10 a 15 dias, ele passa a ser eficaz. Aí você pode usar. A etapa 2017 é pegar todos esses alunos que foram motivados de uma forma lúdica, de uma brincadeira, a ter a responsabilidade e o compromisso de cuidar, pelo menos, da sua casa. Esse é o início. Somente medidas de mais longo prazo, com efeito de mais longo prazo, elas vão efetivamente conseguir um controle muito mais sustentável dessas doenças. Se cada um fizer a sua parte, com certeza vai diminuir muito a incidência dessas doenças nas cidades. A gente espera algum dia poder dizer que foi uma história do passado.